Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário sobre cultura e importância da segurança na construção. Hoje nós vamos tratar desse tema extremamente importante, fundamental para o setor da construção civil no Brasil, no mundo. Hoje nós temos dois convidados especiais aqui, o Maurício Bocuzzi, nosso diretor comercial na Força Brasil. Ele já atua com diversos tipos de formas há mais de 15 anos, conhece obras em diversos países, já realizou, já visitou e viu realidades muito diferentes no mercado da construção e tem muito para agregar aí de conhecimento para a gente. Também temos uma participação super especial hoje do engenheiro Alexandre. Ele é gerente de segurança na MRV, que é a maior construtora da América Latina, que atua com construção desde 1979, então é um histórico muito grande, muitas obras, muitas unidades, mais de 40 mil unidades entregues por ano. Então, tem muito que agregar de conhecimento para a gente, para todo o mercado brasileiro. E espero que todos vocês possam aproveitar. Eu quero dar um aviso rápido. Todas as perguntas que vocês tiverem podem ser feitas por um botão que tem aqui embaixo, de perguntas e respostas. Ao final do webinário, todas as perguntas serão respondidas. Então, fiquem à vontade, pode fazer suas perguntas, tanto para o Alexandre quanto para o Maurício, para que possa ser o mais instrutivo possível esse webinário, que todos vocês possam aproveitar. Bom, Maurício, seja bem-vindo, Alexandre. Espero que todos vocês tenham um excelente webinário. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Obrigado, Bruno, aí pela apresentação. Vamos lá que eu vou compartilhar a minha tela para a gente poder começar esse bate-papo. A gente vai tentar fazer uma coisa leve, que é uma sexta-feira à tarde, não ficar aquelas apresentações maçantes, né? Da minha parte, eu vou contextualizar um pouquinho a força nesse cenário que o Bruno comentou, de especificamente parede de concreto, e junto com ela todo o desenvolvimento do sistema de segurança, que é parte integrante desse sistema, né? Depois o Alexandre vai passar para nós aí a sua vivência, o seu conhecimento de como fazer tudo que a gente apresenta aqui, tudo que a engenharia desenvolve, tudo que as demandas que nós temos das equipes de segurança da MRV e de outros clientes, que a gente projeta para que seja realmente executado e utilizado da maneira correta na obra, ok? Então, essa primeira imagem é uma imagem do nosso sistema de segurança atual, das obras de sistema mano portátil, são os painéis e também o sistema de segurança manuseados manualmente pelos operários. Como vocês podem ver, sem entrar muito em detalhe, a gente tem aqui uma segurança completa dos operários, né? Que a gente tem as plataformas de trabalho com os guarda-corpos metálicos, com o poste, com tubo de contraventamento na parte superior para garantir que esse elemento, além de rígido, cumpra com a função, né, de eventualmente suportar uma carga numa queda. Logo abaixo, a gente pode perceber que tem outros braços aqui que são independentes do sistema de segurança, das passarelas, que são as linhas de vida, que elas estão aí para garantir, num caso de um colapso do sistema, ou eventualmente uma má fixação desses elementos, que algum venha a se deslocar, os operários vão estar junto com seus cintos fixados nessa linha de vida, garantindo aí uma segurança melhor para todos. E na parte superior, a gente vê o pessoal lá que está pronto para receber o concreto, estão finalizando a armação, protegidos também por um guarda-corpo metálico, e para eles também existe uma linha de vida que está fixada no piso, que aí não dá para a gente ver aqui, mas eles estão amarrados no cinto nessa linha de vida também.
Contando um pouquinho da nossa história, a Força, quando chegou no Brasil, nós chegamos aqui com o primeiro jogo de forma na virada de 2007 para 2008. Essa foto não é uma foto da obra daqui do Brasil, mas é a realidade do que se tinha de sistema de segurança até aquele momento. Então, o que nós fornecíamos para os nossos clientes? As mãos francesas, que são conhecidas como suporte de plataforma, e os postes para guarda-corpo. E aí as obras definiam, de acordo com a disponibilidade, a cultura de cada empresa, quais elementos iriam ser usados. Nesse caso, essa obra está usando tábuas, né, nos pisos, para fazer a parte de passarelas. Vocês podem ver que tem uns ganchos aqui nos suportes de guarda-corpo, onde as construtoras podiam tanto passar um sarrafo de madeira ou, eventualmente, colocar uma corda, como é o caso dessa obra aqui. Aqui mais um detalhe de como era o sistema, né? Então, sistema bastante simples, composto basicamente de mão francesa, e todo o fechamento dependia aí da própria construtora fazer aí o seu padrão para esses elementos. Aqui a gente já tem uma imagem atual do nosso sistema, né, como ele está funcionando hoje. Só me dê um segundinho, por favor, aqui. Desculpa, pessoal, estava com um arquivo desatualizado aqui. Vamos lá. Então, contextualizando a todos aqui no que a gente vinha falando, algumas coisas que são importantes da gente falar, né, em relação à segurança do trabalho, que infelizmente hoje a construção civil está entre os setores com mais riscos de acidente de trabalho, sendo que também, infelizmente, é o primeiro hoje na incapacitação permanente dos funcionários, ou seja, pessoas que têm sequelas que impedem a continuidade do trabalho profissional e são aposentadas por invalidez. Infelizmente, o nosso setor ele é hoje o primeiro nessa condição, com a maior índice. É o segundo em índice de mortes de acidentes de trabalho, sendo ele só perdemos para o transporte terrestre, que é hoje a profissão que mais, infelizmente, ceifa vidas aí no nosso país, e é o quinto setor de afastamentos superiores a 15 dias. Esses números são de 2019, infelizmente, pela pandemia no passado, a gente não encontrou números atualizados, pode ser que até tenha se mudado um pouco esse cenário devido à constante melhoria dos processos na construção civil, mas os dados assim que a gente encontrou, que temos segurança de apresentar, de fontes idôneas, eles são de 2019. Aqui um breve resumo dos setores que mais registram acidentes de trabalho aqui no Brasil. Então, a gente vê que a construção civil, que é onde nós estamos inseridos, né, ele é o terceiro que registra mais acidentes, sendo o primeiro são os trabalhadores da área de transportes, depois a gente tem pessoal da área médica e ciências, e em terceiro somos nós aí da construção civil. Então, voltando aqui àquela imagem que eu mostrei antes, quando nós chegamos aqui no Brasil, a gente tinha esse sistema e muito rapidamente nós detectamos que seria um impedimento para o crescimento do sistema construtivo parede de concreto nós pensarmos em fornecer só a forma, ou seja, o sistema de parede de concreto é muito eficiente, a forma de alumínio é comprovadamente hoje, pelo nível de utilização que nós temos no mercado nacional, onde grandes players entenderam que esse é o melhor sistema, sendo a MRV hoje a maior do Brasil, a empresa que mais faz parede de concreto, mas seguido de outras construtoras bastante relevantes,
desde grandes a médias e a pequenas, que entenderam ser um sistema altamente eficiente e econômico também. Então, aqui é uma imagem do nosso sistema atual, essa aqui fazendo um comparativo, né, com as imagens anteriores. Vou voltar mais 2 quadros. Então, a gente vê aqui em cima o operário antes trabalhando basicamente com suportes e cordas. Hoje as obras trabalham com um sistema totalmente fechado, de guarda-corpo metálico, com os tubos de contraventamento na parte superior dele, obedecendo todas as normas brasileiras, do tamanho do rodapé até a altura do guarda-corpo, então possibilitando aí um trabalho extremamente seguro para os envolvidos na produção. Aqui voltando é aquela primeira imagem, ela está sem os logos da entrada. Qual foi o nosso grande desafio na hora de desenvolver esse sistema? E aí o Alexandre vai complementar para a gente um pouquinho mais para frente. Era o quê? Primeiro, fazer um sistema que não chegasse a interferir de uma maneira muito contundente na produtividade do sistema, porque o sistema parede de concreto com forma de alumínio ele já é reconhecido como extremamente produtivo, só que nós não tínhamos histórico ainda da produção agregada a diversos elementos de segurança que foram desenvolvidos no decorrer dos anos e solicitado pelo nosso mercado. Então, nosso desafio foi: precisamos fazer um sistema que seja simples, que as obras consigam usar e que não afete a produtividade do sistema, porque a gente sabe, a partir do momento que o sistema é complexo ou ele começa a ser um gargalo na produção, teriam 2 caminhos. Primeiro, ou o sistema parede de concreto perder a sua relevância, ou segundo, que é o pior de tudo, as empresas acabarem omitindo processos, omitindo elementos no dia a dia para que a montagem ficasse mais rápida e assim não perder a produtividade, que é o grande foco do sistema. Então, vocês podem verificar que a gente trabalha com uma quantidade relativamente pequena de suportes de plataforma. Para isso, nós adotamos trilhos de dimensões maiores, para que vençam esses vãos. As gravatas que antigamente seguravam o sistema de segurança, hoje já não seguram mais, eles são totalmente fixados com barra roscada, que possui uma capacidade de resistência mecânica muito maior e que possibilita ter espaçamento maior entre elementos. Então, o desafio foi esse. Esse produto que vocês estão vendo é a versão mais atual. Obviamente, passaram por evoluções, a gente não chegou nesse sistema do dia para a noite. Teve um sistema primeiro que foi desenvolvido em 2011, depois ele passou por uma evolução em 2013 e uma terceira em 2016, e 2019 alguns elementos aí foram agregados a esse sistema. Então hoje essa seria a versão mais recente de todo o processo. Então aqui é uma ilustração mostrando para vocês que em todos os momentos os operários estão devidamente protegidos. Seja aqui na parte inferior, onde está na plataforma, com uma linha de vida, para esse operário estar preso na linha de vida, também com os suportes de linha de vida de restrição, que é o momento quando sai a forma e vai começar a montar a armação, ele está preparando para receber a forma aqui, então é um momento também que necessita a pessoa estar devidamente protegida, porque ainda está aberto. Obviamente, a queda seria pequena, a gente está falando só do pé direito da edificação, mas mesmo assim é importante ter esse tipo de elemento. E os operários que estão em cima, totalmente protegidos, tanto pelos guarda-corpos, como pelo sistema de plataforma e a linha de vida. Aqui é só uma ilustração básica do que compõe o sistema, né, do quais são os elementos chaves, são as plataformas, os guarda-corpos e os suportes de plataforma. Por que a gente colocou essa imagem para ilustrar?
Quando se olha os elementos individualmente, são elementos muito simples. E qual é a primeira leitura que se pode ter do sistema? Ah, isso é uma coisa muito simples, será que eu não posso comprar a forma do fabricante, da força, do fabricante A, do fabricante B, do fabricante C, e eventualmente, num serralheiro da minha região, que está próximo à minha obra, fazer o sistema de segurança? Obviamente é possível, porém tem que se tomar cuidado, porque aqui não se fala de elementos soltos, é um sistema completo. Ou seja, quando nós calculamos esse suporte de plataforma, ele está vinculado a um trilho que vai segurar a plataforma, que tem a dimensão correta, tem a espessura do tubo correta, e a mesma coisa o guarda-corpo, as linhas de vidas, todos os elementos. Então, são elementos aparentemente muito simples, porém não funcionam sozinhos. Eles formam um conjunto. Então, é importante que, quando as construtoras forem buscar esse sistema, busquem fabricantes que ofereçam a solução completa, até porque a solução completa, empresas idôneas, como é no caso da Força, a gente tem todo um memorial de cálculo e todo um histórico de ARTs que dá uma garantia e tranquilidade para a construtora que os seus operários estão devidamente protegidos. E aqui, quase finalizando, para a gente começar o bate-papo com o Alexandre, esse foi o novo desafio que nós tivemos a partir do ano de 2016. Nós começamos a ser provocados a ter um sistema que possibilitasse a mecanização dele, ou seja, o transporte das formas, o transporte dos andaimes de uma maneira mecânica, nesse caso feito pela grua, e também um sistema mais robusto, mais parrudo, que gere uma sensação de segurança superior ao sistema monoportátil. O sistema monoportátil não tem limitação nenhuma, pode-se trabalhar em prédios de 10, de 15, de 20 andares, porém, quanto mais alto fica a edificação, não só a segurança em si, calculada e projetada, mas também tem a questão da sensação de segurança. Então, quando a gente vai para uma forma que usa um andaime trepante, é um andaime com tubos de calibre maior, as passarelas têm larguras maiores, o guarda-corpo, como ele não tem uma limitação de peso, ele já tem uma altura maior, então é um conjunto, além de mais resistente, mais produtivo por ser manuseado mecanicamente, mas também que transmite uma sensação de segurança muito maior do que um sistema mais leve como o mano portátil. Então aqui é uma foto do sistema sendo içado, né? Então todo o sistema é içado por grua. Vocês veem que fica um sistema totalmente fechado. A gente trabalha com guarda-corpo variando de 1,80 até 2 metros, depende do pé direito que a obra for ter, porque a gente faz ele de acordo para que um operário, se tiver que subir num banco ou numa pequena escada para alcançar a parte superior da forma, continue mantendo 1,20 m de altura no guarda-corpo, sem ter que usar uma linha de vida de parede, por exemplo. Aqui é mais uma imagem do sistema. Esse aqui é um sistema 2019 para 2020. Aqui é um duto de elevador, onde sobe todo o processo, forma e andaime ao mesmo tempo. Então tem o andaime principal na parte superior e o andaime secundário na parte inferior, já para vir fazendo as reparações, até porque os dutos de elevadores, principalmente na parte interna, são confinados, né? Então é complicado para depois a construtora voltar fazendo o acabamento disso, então já tem que subir, vamos dizer, tratando essa fachada, essa estrutura. E também agregado aí, isso tanto no sistema convencional, no trepante normal, como no trepante de 2 níveis, uma bandeja a para-lixo já fixada no próprio andaime, garantindo que eventualmente um pino, uma cunha, qualquer elemento que venha a cair, eles já tem esse anteparo logo abaixo da forma, logo abaixo do andaime, e não depende só da bandeja primária lá embaixo. Até porque a gente fala de obras altas, né? Se eu voltar aqui o slide anterior, a gente vê que é um prédio muito alto, então a flecha o deslocamento que um elemento pode fazer com a questão do vento,
ele provavelmente cairia fora dessa bandeja primária que está aqui de baixo. Então, por isso que a gente tem essa bandeja secundária, que a gente chama de aparalixo, fixada abaixo do andaime. E aqui é uma foto superior de um sistema de forma com andaime trepante. Você vê que é um ambiente totalmente fechado. Inclusive os vãos aqui, ó, por exemplo, esse vão de elevador, ele tem uma plataforma fechando, todos os guarda-corpos fechados. Esse é o único que está aberto, porque é um acesso que a gente deixa aberto para as pessoas, para os operários virem do andar de baixo e subirem ao andar de cima. Até porque essa escada ela tinha uma junta de dilatação bem no meio dela, então ela não conseguia ficar pronta 100% para os operários subirem pela própria escada. Então, é preciso deixar pelo menos um duto aberto para ter uma escada de acesso à laje de trabalho. Bom, então agora, começando aí com a participação do Alexandre, a gente queria bater um papinho sobre a gestão de risco em parede de concreto e a relevância de uma cultura pré-inversionista. O que é isso? Tudo que eu falei no início. O produto é todo projetado, produzido, para que os operários estejam protegidos 100% do tempo. Porém, precisa ser manuseado da maneira correta. Fazendo um paralelo, é igual um carro. Você pode ter um carro com 7 airbags, com controle de tração. Só que se você entrar numa curva a 200 por hora, nenhum deles vai garantir a sua segurança. A mesma coisa é o sistema de segurança da forma de alumínio. Ele é todo projetado, mas depende do uso correto para que ele seja efetivo. Bom, então, Alexandre, vamos lá. A gente colocou uma pergunta aqui, que seria... Sim, pode falar, Alexandre. Só me apresentar aqui primeiro, né? Mais formalmente para todo mundo aí, um abraço para todo mundo aí, né? Recebi um convite aí do pessoal da Fosa para a gente bater um papo sobre segurança em obras de parede de concreto, né? Para mim foi um privilégio, primeiro, né? Receber o convite de vocês. Meu nome é Alexandre, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Atualmente como gestor da área de segurança do trabalho da região 1, né? Aqui a MRV ela tem fatiado 4 regiões no Brasil, a região 1 que pega Espírito Santo, Minas Gerais e Centro-Oeste do Brasil, né? Também sou técnico de segurança do trabalho, né? Aliás, iniciei minha carreira como técnico de segurança do trabalho, me graduei como engenheiro, né? E hoje engenheiro de segurança e hoje como gestor da área de segurança aqui da empresa. A parede de concreto é um negócio novo, né? Assim, é relativamente novo se a gente pensar em construção civil como um todo, né? Quando eu comecei trabalhando aqui, a coisa era construção civil, tijolo, bloco, né? Tijolo e bloco. Cimento e areia, tijolo e bloco, e aquele negócio todo ia subindo. E de 2014 para cá, a gente meio que começou a fazer isso ficar mais industrial, né? Eu acho que a parede concreta, ela veio, né? A forma, o sistema de forma, ele veio trazer uma tecnologia que a construção civil, assim, pela minha experiência e vivência de campo, né? A parede concreta ela veio trazer um pouco, e aliás, um pouco não, muito mais industrialização do que a própria construção civil ela vem ao longo dos anos, né? Isso para todos nós foi uma novidade, né? Onde a gente começou a aprender a lidar com riscos em parede concreta, né? A gente tinha como experiência o controle e a gestão de riscos em obra tradicional, né? Obra de bloco e tijolo, né? Com o advento dessa nova tecnologia, desse novo modelo, a gente acabou tendo que se desenvolver, né? E ainda estamos em desenvolvimento de uma gestão eficaz de risco desse tipo de atividade, né? Tem sido um desafio bacana, né, para a gente enquanto profissional e ao mesmo tempo de muita relevância, né, isso que o Maurício falou, né, de um pegar na mão dessa turma toda que também está aprendendo, né, quem são esses montadores de forma hoje?
Esses montadores de forma hoje são aqueles que um dia foram um carpinteiro que estava com um serrote na mão, um pedreiro que estava com uma colher na mão, e que começaram, com o advento da parede de concreto, trocar isso por um martelo, né? E começaram, então, a se desenvolver e especializar numa outra área. Então, é um momento muito rico para todo mundo, né? Com esse advento aí na construção civil. Mas vamos lá, Maurício. A primeira pergunta que a gente tem aqui, né, Alexandre, é como se forma uma boa gestão de riscos no ambiente de obras, em especial obras de parede de concreto? Então, como é que a gente forma uma boa gestão de risco? Qualquer ambiente, gente, qualquer negócio, indústria automobilística, indústria alimentícia, farmacêutica, e aí que nós estamos falando de construção civil, ela tem riscos associados às suas atividades, não tem jeito, né? Tem os seus perigos e riscos associados. Para a gente fazer uma boa leitura e interpretação de risco, é bom a gente entender o que é perigo e o que é risco, né? Para fazer uma analogia aqui, para ficar mais fácil o entendimento, vamos pensar aqui no leão, né? O leão é o perigo. O leão, ele é um perigo. O leão é o perigo. O leão dentro de uma jaula, ele é um perigo com risco controlado. Nós estamos com ele dentro de uma jaula, ele está com risco controlado. Ele não tem a possibilidade de pegar ninguém. Agora, um leão fora da jaula, ele é um perigo com risco grande de acontecer alguma coisa, né? Então, há uma diferença, o que é um perigo e o que é um risco. Então, todas as atividades, é inerente das atividades o perigo. Todas as atividades têm um perigo. Quando a gente pensa em um hospital, qual é o perigo do hospital? O perigo do hospital é você se contaminar, né, acidentalmente com um mau procedimento no atendimento de um paciente, e essas coisas todas. Aí, o perigo é esse. Agora, o risco é eu não ter controle sobre esse perigo. E a obra também, ela não foge disso. O perigo está a todo momento no canteiro de obra. O perigo, ele se faz presente a todo momento. O risco é a exposição dessas pessoas a esse perigo sem o devido controle. Que aí é um pouco, Maurício, do que você falou aí. Não adianta eu ter toda essa estrutura de segurança produzida se eu não executar passo a passo, de acordo com o que é definido, para que eu tenha, então, os riscos controlados. Ou outra coisa é eu ter essa estrutura toda disponível e atropelar processos que vai me colocar numa condição de risco, e esse risco vai fazer com que o perigo possa se potencializar num dano. Ou seja, o perigo pode se potencializar no acidente. Então, como é que a gente faz uma boa gestão de risco? A primeira coisa para a gente ter uma boa gestão de risco é conhecendo o negócio, né? E quando a gente fala conhecer o negócio, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Gente da área de segurança, precisamos de gente da área de obra, né? O engenheiro da obra, o mestre de obra, o encarregado. Precisamos desses caras que estão aí em cima, aí, né? Dessa figura aí, por exemplo, montando. Esses caras conhecem mais do que a gente o perigo que os riscos que eles estão correndo frente aos perigos, né? Precisamos ter pessoas que tenham experiência com forma, por exemplo. Quando você associa uma equipe multidisciplinar que conhece do processo, você consegue, então, construir um negócio que a gente chama de mapeamento de perigos e riscos. Quando a gente faz um mapeamento de perigos e riscos, e o pessoal das seguranças entende mais isso que eu estou falando aqui, porque, inclusive, a própria NR18, que vai sair uma redação agora em agosto, ela fala de programa de gerenciamento de riscos, onde a gente tem que gerenciar os riscos, né? A gente não consegue, gente, falar assim, olha, eu estou trabalhando e eu estou colocando a minha condição aqui a risco zero. Não existe a condição risco zero na minha concepção enquanto profissional.
mas existe aquilo que a gente chama de risco aceitável. O que é o risco aceitável? Eu trouxe a condição de risco para um nível de controle tão grande que ele está ele se apresenta então numa perspectiva de que aqueles riscos que ainda ficaram, eles são aceitáveis de conviver com ele, que ele não vai produzir um dano maior do que um ambiente sem controle. Então, quando a gente faz esse mapeamento de perigos e riscos aí, a gente vai conseguir listar passo a passo como é que se monta, por exemplo, uma plataforma dessa. Você tem que pegar, carregar, levar para cima. Bom, e se carregar, pegar, levar para cima, tem risco de quê? Tem um risco dele cair. Bom, se tem um risco dele cair, qual que é o controle que a gente vai aplicar? Vamos colocar um cinto de segurança, existe uma possibilidade da gente fazer isso com o maquinário, enfim, qual é o controle que a gente vai aplicar? Então, a primeira coisa para a gente fazer uma boa gestão de risco é conhecer a realidade, conhecer a área. A segunda coisa, depois de conhecido tudo isso, detalhar, abrir mesmo, beabá, o que é, o passo que cada um vai dar, e, em consequência disso, determinar aí, ver o risco que isso está gerando, e determinar, então, aí os controles de ambiente. Os controles são dos mais variáveis, né? Os controles vão desde uma utilização de um EPI adequado, que na nossa hierarquia de controle de riscos, o EPI ainda ele é o último a ser considerado, né? A gente tem que pensar em medidas de engenharia, como é o caso aí que a própria Forza tem colocado aí com essas proteções, com esses guarda-corpos. Isso aí é o que a gente chama de medida de engenharia. E aí por aí vai seguindo aí o processo depois que a gente consegue ter o passo a passo da atividade, depois que a gente consegue ter o ambiente detalhar o ambiente de risco, dele ficar mais controlado, a gente então consegue fazer essa gestão de risco mais eficaz. E o terceiro e último passo é comunicar esse mapeamento que foi feito, né, dos riscos que existe nesse ambiente para todo mundo, para que todo mundo saiba, né? É o que a gente chama aí de análise preliminar de risco. Isso pode ser traduzido em uma análise preliminar de risco, isso pode ser traduzido num treinamento bem feito, isso pode ser traduzido numa lista de verificação para ver se aquilo que foi mapeado, se aquilo que foi implementado, ele está sendo adotado, né? E aí você vai, então, controlando esse ambiente, vai controlando esses riscos e vai ter uma operação segura, né? Então, basicamente, é aí. Assim, e tem muitas ferramentas que a gente pode usar, né? Quando a gente fala de uma boa gestão de risco, tem o método RASOP, tem várias ferramentas que a gente pode usar. O pessoal da segurança conhece muitos aí, para fazer esse bom mapeamento, para que essas pessoas que estão aí em cima façam um trabalho com a expertise que é necessária, né? Bacana. E, Alexandre, complementando um pouquinho o que você falou, antes de fazer a próxima pergunta, uma característica da parede de concreto que você deve ter vivenciado muito aí nas suas voltas pelo Brasil é o seguinte, né? Grande parte dos montadores de forma são pessoas sem experiência, inclusive alguns sem experiência alguma na construção civil. Nós temos casos de obras em lugares mais interior do Brasil que, de repente, era o pessoal da agricultura que migrou para a construção civil, pessoas muito jovens, porque é um processo que demanda uma energia física grande, e a gente sabe, quanto mais jovem, menos medo a gente tem, né? Então, deve ser um desafio grande aí pegar um pessoal que sem experiência e, além do mais, com a jovialidade que é mais resiliente a ter medo das coisas. Eu acredito que a gente vai falar um pouco para frente aí, mas assim, se a gente pegar os acidentes de forma geral, né, e a parede concreta, a obra com obra civil, ela não foge muito disso. Não vou dizer todos, não, mas quase todos têm um comportamento humano associado. Não quer dizer que a pessoa o ato dela é o ensejador do acidente, né? Mas tem um comportamento associado. O comportamento associado por diversas situações, né? Por pressão,
por essa questão de cultura mesmo, né? Vamos imaginar que uma pessoa que viveu a vida inteira no interior e subia no pé de goiaba, né, Maurício? Subia no Uhum. pé de manga e nunca ninguém falou nada. Aí ele foi para a Aham. cidade, arrumou um emprego e você fala com ele assim, olha, para você subir aqui, você tem que usar o cinto. Mas eu nunca usei cinto na minha vida, como é que é isso É. aqui agora que eu tenho que usar o cinto? Sempre acostumei a subir no pé de tudo e nunca tive nada, agora eu cheguei aqui, vocês querem me colocar um negócio para usar? Uhum. Então, assim, é realmente um bom treinamento, um bom acompanhamento, isso tem toda a diferença, porque a turma realmente, a gente fez, a parede concreta, ela trouxe algumas coisas com o advento de diferença para a construção civil, alguns riscos, né, que a gente tem buscado controle para eles, né, o de trabalho em altura, que sempre teve, né, o trabalho em Uhum. altura sempre teve, mas ele fica mais atenuado, que a gente tem que ficar mais atento a ele, né? É, a gente ia falar um pouco aí também sobre para sempre optar, né, por os óleos desmoldantes que usam na forma, eles sempre serem óleos vegetal, né, de origem vegetal, nunca mineral, né, porque tem risco associado ao óleo mineral, né? Questão do próprio, às vezes é necessário em alguns momentos lixamento de parede, tem que ter cuidado com essa poeira, né, do lixamento. Então, algumas coisas que precisam de sempre ser vistas pela equipe de segurança aí das empresas para ter controle sobre eles, né? Bacana. Mas é isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu preparar a próxima pergunta. Quais são os principais riscos que podemos escrever nesses ambientes? Como podemos conduzir os seus tratamentos? Então, Maurício, a gente até comentou a falar na pergunta anterior, né? Aham. O risco de altura, o queda de diferença de nível, ele é o mais latente, né, nesse ambiente. Então, assim, tem toda uma diretriz já da NR35 que define necessidade de treinamentos, checagem de cinto de segurança, checagem de linha de vida, né? Então, merece toda a atenção, trabalho em altura, né? Merece também a questão da projeção de uma possível queda de material, né? Porque como a gente trata de placas, e nós temos placas aí de diversos tamanhos, né? E Uhum. pesos por consequência, então a gente tem que trabalhar também com a percepção de uma possível queda. Por exemplo, às vezes um montador vai tirar uma peça de um lugar, aquilo ali solta da mão dele e desce, né? Uhum. Então tem que tomar um certo cuidado também com queda de material, né? Uma queda de material, imagina aí de 10, 12 metros de altura aquela placa lá do final lá do pé direito ali, né? Uhum. Um Uma placa complemento, dessa né, da cai, altura. um complemento, isso aí, se cair de uma altura, ele pode fazer um estrago se a gente não tiver cuidado, né? Então, É. em torres, usando plataforma de proteção, né, contra queda, que é o famoso bandejão, em lugares onde não seja necessário o bandejão por lei, fazer um belo de um isolamento, né? Essa área tem que ficar isolada, né, para prevenir que as pessoas transitem por uma área que a gente chama de área de risco, né? Isso aí se torna uma área de risco. A construção civil, ela tem disso, né, gente? Independente de ser parede concreto ou qualquer outro nicho de construção civil, a construção civil é um ambiente em transformação, né? Diferente de indústria, que está tudo pronto, você vai lá, faz uma proteção e a proteção vai ficar ali a vida inteira, né? Você chama um serralheiro, uma empresa específica, faz aquela proteção, protege a máquina e aquilo ali vai ficar o tempo todo, né? Construção civil, não. Hoje é um cenário, amanhã é outro. E a atenção, então, ela quase que tem que ser constante o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro tem alguém tirando alguma coisa do lugar, o tempo inteiro tem alguém tentando atropelar algum processo, né? E a gente precisa treinar, precisa orientar. Mas, assim, os riscos de queda de altura e queda de material, eles são riscos que é o que a gente chama de potencial de gravidade mais elevado. Entendi. O que a gente pode fazer com relação a isso, né, os tratamentos? Para a queda de altura, nós temos aí as medidas de engenharia apresentadas até por você, Maurício, com relação ao guarda-corpo, né? O guarda-corpo é uma medida de engenharia, ele protege contra a queda da pessoa fora, né? Além disso, tem a linha de vida do próprio sistema, que se houver, como você mesmo disse aí, com
com brilhantismo, né? Se houver uma ruptura do sistema, que é um negócio muito raro, né? Mas se houver, pode ter uma queda de uma pessoa. Então, por isso, a pessoa precisa estar atracado na linha de vida, né? A gente opta aqui por linha de vida de cabo de aço, independente da norma, a norma permitir cabo de fibra sintética, mas cabo de aço a gente tem mais segurança nela, clipada, conforme procedimento da BNT, né? Então, essa que é a ideia. E em outros ambientes aí, né, quando está subindo forma, né, está subindo material também com cinto de segurança, está montando a plataforma de periferia também de cinto de segurança. O cinto de segurança ele é um elemento importantíssimo nesse processo de forma, né? E a queda de material, isso que eu já falei ali, né, bandeja, plataforma de proteção, isolamento da área embaixo, aí você garante aí, um nível de segurança maior. Tem a questão do óleo, do desmoldante que passa na forma, né? Eu falei também é um risco, e ele é um risco, se usar o óleo mineral, ele é um risco, complicado, porque ali você já vai ter problema de insalubridade por exposição a agentes que a NR15 ela não permite, né? Não é que ela não permite, né? Ela te coloca numa condição de que você está expondo alguém a um agente nocivo à saúde e você tem que, então, pagar adicional de salubridade, né? Então, a opção sempre óleo de origem vegetal. O mercado aí tem muitas opções, né? E funciona da mesma maneira, sem nenhum problema, né? Então, basicamente é isso. Queda de material, queda de pessoa e ambiente químico. Legal. E aí, complementando, né, Alexandre, eu achei bacana quando você falou que é um ambiente em transformação, né? Inclusive na parede de concreto é uma transformação muito rápida, porque a gente fala em concretar Muito meio rápido. pavimento por dia. Então, hoje o risco está de um lado, amanhã ele está do outro, depois de amanhã ele já está no andar de cima. Então, é muito dinâmico, diferente, como você disse, de outras profissões, que o posto de trabalho é sempre o mesmo, né? Então, seria em teoria, um pouco mais fácil de controlar. E o outro fator importante também do moldante, né, Alexandre, não só a questão de insalubridade, que a gente entende, mas é também, às vezes, o uso excessivo do desmoldante. Porque quando ele é usado em excesso, ele escorre e aí todas as plataformas de trabalho, a própria Ficam laje, vira um sabão, escorregadias. né? Vira um sabão. Um perigo Exatamente. também de um acidente talvez de menor porte, mas é um acidente complicado também, uma queda. Né? Tem que usar só dentro daquilo que é o previsto, né? Evitar os excessos, né? Todos os excessos é ruim, né? Tem um outro ponto aí que eu chamaria um pouco a atenção também, Maurício, com relação à ergonomia, né? Como é uma atividade de esforço físico, o pessoal transita com peso, seja no sentido horizontal ou vertical, principalmente as formas monoportátil, né? Então, o fator de ergonomia também é algo que precisa ser considerado, né? Pelas organizações, pelo pessoal da segurança. Algumas dicas que a gente dá, né? A gente faz, por exemplo, aqui nós temos um conceito de fazer pausas psicofisiológicas, que a gente chama, né? Então, a gente dá 2 pausas, a gente já adotou essa medida aí, de dar 2 pausas pela manhã, de 10 a 15 minutos. A gente determina que esses montadores eles desçam para um local específico, que a gente chama é um ponto que a gente tem em cada canteiro de obra tem esse ponto, onde ali a gente serve para eles um repositor, né, de sais minerais, né? Porque como é uma atividade que demanda esforço físico, é quase que um atleta, vamos dizer assim, a gente fornece um Gatorade, aí tem água disponível em abundância, mas especificamente um repositor de sais minerais a gente fornece para essa turma aí que está nesse modelo. Algumas obras ainda optam por um pão, né? Porque você tem um desgaste físico natural, e aí você repõe isso, porque se a gente não observa esse desgaste físico, né, do ponto de vista ergonômico, você coloca o corpo da pessoa ali num processo de fadiga, que isso também pode resultar num acidente, né? Com certeza, com certeza. Então fica uma dica aí que para essas pausas psicofisiológicas, elas também são importantes para garantir uma boa segurança na operação. Bacana. Antes de fazer a última pergunta, só complementando,
Uma outra transformação que nós tivemos quando chegamos no mercado brasileiro, nós trabalhávamos com painéis mano-portátil de até 90 centímetros de largura. E aí, pela questão de ergonomia e norma, nós reduzimos hoje o maior painel ter 60 centímetros por causa do peso dele no transporte. Os painéis, não é painel de alumínio, né? Eles ficam eles são mais leves, né? E assim, realmente a gente percebeu aí que houve essa redução, né, deles aí, e ficou mais fácil o transporte, o carregamento, sim. Né? Outra pergunta, Alexandre, seria: o que seria um trabalho no âmbito de prevenção? O que seria um trabalho no âmbito de uma prevenção, né? A gente fala, aqui a gente tem usado muito esse termo, Maurício, nós não produzimos segurança, né? Nós produzimos obra. Uhum. A segurança, ela faz parte da obra, né? O que é um trabalho no âmbito da prevenção? Nós temos que conseguir, um desafio nosso de todo dia, é um desafio, eu acho que da maioria dos prevencionistas, né? Nós temos que conseguir incutir na cabeça, tanto da liderança de obra, quanto da parte operacional, é o que a gente chama aí de operação segura, né? Como a gente não produz segurança, a gente produz obra, não é que se tenha que fazer segurança, ninguém tem que fazer segurança, todo mundo tem que fazer obra com segurança. As pessoas precisam entender que, por exemplo, o passo a passo da montagem de forma segura, ele precisa ser seguido, porque ele, igual você falou, ele foi constituído para ser daquele jeito. Se por um processo eu quero acelerar para poder entregar, por exemplo, para uma concretagem mais rápida, e para isso eu tenho que passar por cima de algumas coisas, a minha operação, então, ela deixa de ser segura. Aí ela não é segura mais. Então, o trabalho no âmbito da prevenção, ele passa por essa consciência coletiva dentro do ambiente de trabalho de que a segurança faz parte da operação de uma obra. Não é concebível eu entregar um prédio de 15, 20 andares com todo cheio de pompa, bonito, e no final da obra, né, e ali ter um sangue de alguém que ficou ali, né? Isso é inconcebível. Então, assim, nós precisamos ter consciência de que a segurança da operação, ela passa por seguir os critérios estabelecidos, seja pela FOS aqui que nós estamos falando, né? Seja pelas normas de segurança, né? Sejam pelas NRs, né? Então, se eu tenho que ter alguém treinado para estar lá em cima, esse cara tem que ser treinado, ele não pode estar lá em cima sem ser treinado. Se eu tenho uma linha de vida para ser usada, essa linha de vida tem que ser usada. O trabalhador tem que entender que ela está ali para garantir a segurança dele. Se eu tenho que instalar a mão francesa de um jeito, essa mão francesa tem que ser instalada desse jeito. Eu não posso conceber de outro jeito, porque a garantia que eu tenho, que alguém estudou isso, que alguém projetou e alguém pensou, é que para esse ambiente de trabalho ser seguro, para que ele seja preventivo, eu tenho que seguir os passo a passo. E assim, gente, uma coisa interessante, né? Eu falo para vocês assim, eu já vivi experiências de ambientes onde tem esse planejamento preventivo e ambientes que não se tem tanto um planejamento preventivo. O resultado final vou dizer assim, quando nada dá errado para aquele que não foi tão preventivo, é a mesma coisa, né? Quando a gente atropela, passa por cima, quando a gente deixa de observar itens de segurança, né, o âmbito da prevenção ele é deixado de lado no trabalho, o dano, né, aquilo que eu falei lá atrás do leão, né, o perigo leão solto, ele fica aí dentro do canteiro de obra, né, ele fica dentro dos nossos canteiros de obra. Então, a dica é essa, siga o passo a passo, seja determinado pelo fabricante das peças, seja pelas normas de segurança. Aí nós vamos ter obras cada vez mais seguras, né? Aí é o que a gente chama aí de operação segura. Bacana. Vou fazer uma última pergunta, aí a gente vai ficar aberto aí ao pessoal que também deve estar mandando perguntas para o Bruno aí.
Então, para finalizar, como você enxerga o futuro dos ambientes de obra e a segurança nas suas operações? É, como é que eu enxergo assim, Maurício? Eu tenho enxergado com bons olhos, sabe? A sociedade como um todo, ela não tá mais sendo condescendente, por exemplo, com isso que eu falei, né? Aí a gente pode falar de meio ambiente, a gente pode falar de segurança, né? O social, né? Porque segurança acaba sendo social. A gente não pode construir matando ninguém, né? Esse que é o nosso foco, é construir e entregar da melhor maneira. E o futuro do ambiente de obras, com esse advento aí da própria forma, né? Dos sistemas de segurança da forma, ele vem industrializar, né? Eu acredito que em pouco tempo, né, os riscos que a gente ainda tem hoje, que ainda não foram, vamos dizer assim, usando lá o leão, ainda domados, né, que eles não foram dominados, a tendência é que em um curto espaço de tempo todos sejam dominados no ambiente de trabalho de obra. E aí a gente consiga sempre ter esses riscos naquilo que eu falei lá no início, né, em níveis aceitáveis. Quando a gente fala riscos a níveis aceitáveis, são riscos que não vão comprometer a segurança da operação, ou seja, mesmo que eu tenha um incidente, esse incidente vai ser de potencial baixo, que não vai gerar uma perda de membro, uma morte ou qualquer outra coisa assim. Então, a tendência das empresas, que eu estou vendo hoje muito, né, nas corporações, é que elas estão preocupadas com o assunto de segurança, né? Você não vê mais assim, olha, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu estava vendo aquelas fotos que você mandou lá no início dos slides, eu estava pensando, como que se faz um guarda-corpo com corda, né? Passa uma corda ali, eu quero garantir a segurança de quem está lá em cima com uma corda ou com um sarrafo de 7 centímetros, né? E eu estou vendo o tanto de avanço que houve de lá para cá, né? Você pega aí um sistema da Trepante mesmo, né? Que você falou, bem pensado, né? Você tem a operação com grua, você já elimina um pouco das pessoas ficarem expostas a uma queda, né? Porque a grua, ela faz esse trabalho de transporte de material, você não precisa de alguém ficar içando o material ali manualmente. Então, a tendência dos ambientes de obra, a tendência é cada vez mais seguras, né? Isso aí tem ficado mais latente para nós dia a dia, né? Dentro de um aparelho de concreto, ainda, né, temos, igual eu falei lá atrás, os riscos de queda em altura, né? Ficar atento à questão de altura, né? A vãos abertos, né? Porque aí a questão de vãos abertos lá, que, igual você mostrou numa foto ali, ela não se tende ali ficar somente na questão da parede de concreto. Qualquer obra de construção civil, seja de bloco, tijolo, parede de concreto, a questão de vão, ela sempre vai existir, né? Então, a gente sempre vai fechar. Então, assim, o futuro que eu vejo nesses ambientes de obra, nas operações, é muito positivo, né? A tendência é de que a gente tem empresas cada vez mais preocupadas com o assunto. Eu também acredito nisso, Alexandre. Eu acho que é uma questão que vai ficando a cultura enraizada nas pessoas, né? Que é similar. Eu sou de uma geração um pouco mais antiga do que a sua, do que a do Bruno, e eu vivi um momento onde foi obrigatório o uso de cinto de segurança. Então, no começo, você via muitas pessoas torcendo o nariz para chegar no carro e pôr o cinto de segurança, e hoje ninguém se imagina ligando um carro e saindo para andar sem abotoar o cinto de segurança. Então, também acredito que esse trabalho aí que as empresas, no caso o MRV, não é porque você está aqui, mas é uma das que instiga a gente a cada dia a ter novas soluções, inventar novas situações. Eu tenho certeza que com o passar do tempo vai ser uma coisa inerente e a gente, entre aspas, vai deixar de ser um pouco babá dos operários e ficar cobrando, põe isso, põe aquilo, vai ser uma coisa já natural que vai fazer parte do dia a dia das pessoas. Tem duas coisas que a gente precisa sempre pensar, né? Na engenharia e no comportamento, né? A engenharia é isso que você falou aí, né? A gente está com os olhos atentos e instigando você sempre, fala assim, olha, nós estamos identificando aqui um risco aqui que a gente precisa pensar
numa solução, né? E essa engenharia que a gente trava aí as nossas conversas com frequência. E o comportamento é humano, né? Então, a gente precisa ter boas equipes em campo para poder traduzir e lembrando lá do caso, né? O rapaz do interior, né? Que você falou, né, Maurício? Né? E eu completei lá, viveu no pé de manga a vida inteira sem cinto de segurança, chega aqui agora tem que botar um cinto de segurança nesse cara. Verdade. Então mudança de... Eu falo assim, né, Maurício, eu também sou do tempo que eu andava com meu pai no carro, que eu podia ir lá no porta-mala do carro sem problema nenhum. No chiqueirinho, né? Pegava estrada e nada. E hoje, se eu falar, se o meu filho, né, se o meu filho falar, se eu falar para ele que antigamente a gente entrava no carro e não botava o cinto, ele fala assim, mas coisa mais sem lógica essa, né? Porque ele desde agora ele já vê que você tem que pôr o cinto, né? Então você vê a questão de comportamento, né? Igual meio ambiente também, né? Eu a vida inteira pegou você descascou ali pegou um copinho de iogurte, tomou, joga no lixo. Não, hoje não. Aí hoje em casa você já pega o copinho de iogurte, tomou, recicla. Uhum. Aí os meus meninos são pequenininhos, eles já estão vendo aquilo, eles vão, mas será que esse pessoal sempre jogou o copo no lixo? Tem que reciclar, né? Isso é a mudança de comportamento. É verdade. Então, a engenharia e comportamento para a gente ter ambiente seguro. Joia. Alexandre, obrigado. Vamos lá, Bruno. Você vai passar algumas coisas aí para nós? Sim, teve algumas perguntas aqui. A primeira, que é do Alfredo, ele fala: boa tarde, engenheiro Alexandre, como foi a absorção cultural de segurança entre o sistema de alvenaria e parede de concreto? Você já falou um pouco, mas... Como essa transição, eu vou falar, o Alfredo, né, que está perguntando, é isso, Bruno? Alfredo, essa transição, eu vou te dizer que ela até que não acontece ainda, porque a gente já tem um tempo que nós estamos com parede de concreto, né? Mas a gente teve uma etapa que a gente ainda estava meio a meio, né, Bruno? Você deve lembrar aí, era metade alvenaria, ainda metade parede de concreto, e a tendência, a alvenaria foi acabando e foi ficando só parede de concreto. Então, assim, como é que foi a absorção? Foi gradativa, e eu vou falar que tem sido até hoje, né? Aí eu vou entrar na história do comportamento de novo. Você pega um pedreiro que a vida inteira estava ali com colher na mão e agora ele está com um martelo, ele foi treinado, óbvio, capacitado. Os riscos, eles se parecem um pouco, mas tem um outro risco que eu esqueci de citar, que foi o ruído, né? A parede concreta, você tem um risco do ruído lá, porque é ferro com ferro, né? Quando você pega um martelo para bater na lata, você tem um ruído, né? Então, o ambiente da construção civil tem o ruído por si só, mas a parede concreta, esse risco ele fica mais acentuado. Então, você tem que ter ali protetor auricular adequado, manter a questão dos exames em dia para ver se está indo bem, né? Se não está tendo nenhuma perda auditiva, né? Então, assim, essas questões de transição, elas foram gradativamente, estão sendo gradativamente atenuadas, né? Aí nós vamos voltar lá, gestão de risco, quando você mapeia bem o risco, você identifica o risco, identifica tudo, você senta com a equipe, passa com eles os riscos, você treina essa turma nos riscos, eles ficam mais conscientes do que eles estão expostos, da necessidade de usar um protetor auricular corretamente, da necessidade de usar o cinto de segurança no ambiente onde ele tenha risco de queda, da necessidade dele ter cuidado ao redor dele, né? Quando você está numa parede concreta, você está num ambiente, você está ali num trânsito de painéis, quando você está, por exemplo, desformando, gente tirando painel, gente transportando painel. Então, você começa a ver esses riscos no ambiente, e aí você vai associando e trazendo a turma aí para um cenário de entendimento para que eles também sejam aculturados, né? Então, é um dia a dia, tá, Alfredo? É um processo que você vai fazendo aí dia a dia, e a mudança de cultura, ela acontece gradativamente. Legal. Essa parte do protetor auricular, só quem já esteve em montagem sabe como é importante, né? É muito importante. A parede de concreto, para vocês terem ideia, ela chega aí, nós temos medição de 87, 90 decibéis, né? Então,
é algo que não é possível ficar no ambiente sem protetor auricular, de jeito nenhum. Proteja os trabalhadores com protetor auricular. E também, né, olha, eu já vi aí, vocês podem falar mais que eu, Maurício, acho que tinha uma forma que tinha um martelo de borracha, né? Eu já vi isso no mercado, um martelo de borracha, mas não é o nosso caso, né? O nosso caso, o martelo é martelo mesmo. Martelo normal, é isso aí. Martelo mesmo. Bom, tem mais uma pergunta aqui, foi feita anônima. Na sua visão, qual foi o ganho em segurança trazido pelo sistema trepante? O sistema trepante, ele acaba tirando mais gente, né, Maurício? O sistema trepante, o montador é o operador de grua, vamos dizer assim. O operador de grua é o maior montador do sistema trepante, que ele carrega painéis de uma só vez, né? Então, acho que, vamos dizer assim, o ganho em termos de segurança, além, óbvio, daquilo que eu... Inclusive, tem uma foto aí, né? Aquilo que o Maurício falou, que é um sistema mais robusto, ele é um sistema mais... ele tem alguns quesitos, porque você usa mais o sistema trepante em prédios mais altos, né? Então, você, por exemplo, não tem exposição de queda, por exemplo, na hora de desmontar o sistema de segurança do andar de baixo. Então, você não expõe o funcionário ao risco de queda, né? Então, assim, o grande ganho, para mim, ainda foi tirar um pouco de pessoas do ambiente, né? Quando você tem menos pessoas envolvidas na atividade, você tem menos gente exposta a risco. E menos gente exposta a risco é menos chance de ter acidente. Então, o grande ganho para mim aí é você trabalhar com menos pessoas em um sistema mais robusto, né? E o risco de queda de altura ele ser menor. A probabilidade de você ter um risco de acidente de queda de altura ele é menor do que no sistema monoportátil. Legal. Legal. E está tirando pessoas do ponto mais crucial, assim, que é a Tirando o pessoal da fachada, né? Tirando o pessoal de montagem da fachada. O ponto crítico, né, que a gente pode dizer assim. É um ponto de atenção. É o risco. A gente fala que a gente chama de riscos críticos, né? Tem riscos que são riscos críticos. Todos aqueles que envolvem possibilidade de queda, a gente tem que chamar de risco crítico, né? Isso é normal em qualquer obra de construção civil independente, né? Seja forma, seja sistema tradicional. Mas no caso da forma aí ficar atento a esse ambiente aí. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. A construção ganhou muita velocidade com a industrialização. Como lidar com o paradoxo entre produtividade e segurança? A forma, ela trouxe isso de fato, né, gente? A gente faz aqui, a gente levanta um pavimento, um bloco de 5 pavimentos em 10 dias, né? Então, você pensar num negócio desse em alvenaria é impensável, né? Em 10 dias você está com um bloco de 5 pavimentos em pé, né? A forma trouxe esse ganho aí. Esse é um grande desafio também, né? Associar velocidade à segurança. Aí eu vou voltar lá naquela resposta que eu dei, lá da operação segura. Pode haver velocidade? Pode, desde que o processo não seja suprimido. Se eu tenho condição de fazer com velocidade, respeitando o passo a passo, pode se concretar todo dia, pode se concretar a cada 2 dias. Agora, eu não posso imprimir uma velocidade e suprimir processo. Quando eu faço a supressão de processo, quando eu não monto uma mão francesa direito, quando eu deixo um guarda-corpo para trás, quando eu não utilizo uma linha de vida porque eu quero fazer mais rápido, aí você realmente não tem aquilo que nós chamamos lá de operação segura. Então, o grande plus aí é o seguinte: pode ter velocidade? Pode, desde que processos não sejam suprimidos. É um desafio isso, né? É um desafio para nós aqui e é um desafio para todos aí que estão participando aí, eu imagino que seja. Mas é importante isso. Vamos voltar lá, cultura de segurança. Temos que operar? Temos. Temos que produzir? Temos. Mas temos que operar e produzir
com segurança. E operar e produzir com segurança é não suprimir etapas. Poder melhorar, né, Maurício? Poder melhorar, melhorar alguma coisa. Eu achei uma condição aqui que, se eu fizer assim, é seguro também e é mais rápido. Leva para a Forza aí, que eu tenho certeza que vocês vão Com estudar, né? certeza, estamos muito abertos. Alexandre, deixa eu te fazer É. uma pergunta, não sei se o Bruno tem mais alguma, é que eu queria pegar um pouco o gancho da pergunta do Alfredo, e queria entender de você aí, de você, e no caso do MRV, aí fica à vontade se quer responder pelo Alexandre ou pela companhia. Você entende que hoje as obras da MRV em parede de concreto são obras mais seguras de quando eram feitas obras em alvenaria estrutural? Você tem algum índice, você tem algum, ou uma análise mesmo, mesmo que empírica sua, do que você acha? Eu vejo assim, ô Maurício, a MRV ela começou em 79, né? E você imagina, ela foi de 79 a 2014, sempre com alvenaria, né? 2013, 2014, o Bruno pode me corrigir aí, mas foi mais ou menos essa época. E nós estamos aí com 7 anos, né, de parede de concreto, né? Então, você pega um histórico de 79 a 2013, 2014, a gente chegou num ponto, vamos dizer assim, em 2014, que a gente estava com os riscos da construção civil ali. A gente já tinha desenvolvido tudo para a empresa, né? A MRV desenvolveu todo o sistema de segurança dela para fazer a obra segura fazendo alvenaria. Uhum. Então, a gente tinha controle, né? As barreiras para não ter acidente, e óbvio que tinha acidente, tinha, mas não eram muitos acidentes. Então, porque a gente já tinha controles maiores sobre tudo. Com o advento da parede de concreto, a gente teve que aprender, né? E eu te falo que hoje a gente continua aprendendo. Tanto é que nós incomodamos você sempre aí com Imagina. alguma proposta, né? Uhum. Então, assim, nós estamos caminhando para ser mais seguro, mas ainda hoje a gente ainda encontra algum desafio, não pelo sistema em si, mas por nós mesmos aprender, buscar alguma alternativa. É aquilo da pergunta lá, às vezes eu preciso empregar uma velocidade para me entregar dentro de um prazo, como é que eu faço isso seguindo o processo passo a passo? Mas a gente está caminhando para isso, né? A gente está caminhando para isso. Então, se a gente pegar aí de 79 a 2014, e hoje nós estamos só com 7 anos nesse processo aí de parede de concreto, vamos dizer aí, nós somos uma criança ainda, É verdade. mas hoje bem melhor do que a gente é em 2014. A tendência é que daqui 2 anos a gente seja melhor ainda, né? Com Nós temos uma certeza. equipe muito grande, né, de profissionais da área de segurança do trabalho. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui, só da área de segurança do trabalho, a MRV tem quase 500 pessoas, entre engenheiros, técnicos, coordenadores, gerentes. Então, é um universo de gente, de prevencionista dentro da empresa muito grande, né? Fora isso, a gente tem consultorias de empresas de renome internacional nos apoiando. Então, assim, é um dispêndio de força mental, né, para a gente garantir a operação segura, que a empresa ela não arreda o pé, né? E se tem uma coisa que a MRV tem tido nos últimos anos preocupação, vamos dizer assim, né, exagerada com segurança. Que nunca é exagerado, né? É, a preocupação exagerada, entre aspas, aí, né, que nunca Sim, é. sim. Opa, desculpa, gente, eu fiz besteira aqui. Bom, tem mais 2 perguntas aqui. Uma eu acredito que já foi respondida, mas se o Alexandre quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade. Quais foram as principais diferenças percebidas por você na segurança, no processo de segurança das obras de parede de concreto e obras convencionais? As principais diferenças eu até comentei, né? Uma delas, acho que é a maior velocidade, né? Você tem um ambiente mais rápido, né? Você tinha aquele ambiente ali de subir um bloquinho, um tijolinho cada vez, né? Um pedreiro pega a massa, coloca e coloca lá. Pega a massa, enche o tijolo e coloca lá. Pega a massa, enche o bloco e vai colocando. Aqui não, aqui é uma concretagem todo dia, né? É um pavimento todo dia.
E aí você tem muitas diferenças nisso, né? Você tem a montagem de uma forma, você tem o pessoal que era pedreiro que passou a ser montador de forma, você tem a saída da colher, a entrada do martelo, você tem a questão do ruído que não tinha, passa a existir. Ele tinha, mas ele era mais atenuado do que a parede de concreto. Você tem essas questões de montagem da plataforma, né? Quando você está fazendo alvenaria, você vai fazendo a alvenaria para o lado de dentro, né? Então, você coloca o cinto de segurança no trabalhador ancorado ali internamente. No caso da forma, você monta uma plataforma do lado externo, aí você tem que adotar outra medida de segurança. Então, assim, tem muitas diferenças, né? E é por isso que aí eu emendo a minha resposta anterior, né? Aí nós fomos aprendendo, estamos ainda no processo de aprendizagem, né? De controle desses riscos, né? A briga de todo dia, né? Vamos dizer assim, a palavra briga que eu estou usando, mas é para conceituar o nosso desafio, é botar o leão dentro da jaula, né? O tempo inteiro. O leão tenta fugir, você vai lá e põe ele dentro da jaula de novo. Basicamente é isso, mas são muitas diferenças, né? Diferença de várias, né? Desmoldante que não tinha, passa a existir no ambiente, né? Você não tinha desmoldante dentro do ambiente, passa a existir, né? E aí vai. Exatamente. Tem também as ferramentas, né? Muitas ferramentas que Ferramentas, têm trânsito de forma, né? Você tem gente andando com... O pessoal antigamente andava com né, Maurício? O pessoal andava com um tijolo na mão, um tijolo na outra, para levar para o pedreiro. Agora um cara anda com a forma e bota ele em cima do ombro e vai transitando. Aí vem o outro do outro lado com outro pedaço de forma, transitando. Então, você tem essas diferenças, né? O tijolo virou painel metálico. isso, até essa parte do trânsito e tudo mais, uma coisa fundamental é um planejamento interessante de como você distribui a equipe internamente para a montagem dos cômodos, porque você viabiliza, você já pensa antes o trânsito, por onde eles vão fazer a circulação, e isso é importante demais. Seja qualquer atividade, né, Bruno? O planejamento ele é mais que necessário, né? Eu vou colocar quantas pessoas para fazer o apartamento, né? Quantas que eu vou. Eu vou colocar. Você coloca muito, você corre o risco de alguém atropelar o outro ali. Se você coloca pouco demais, você vai ter excesso de fadiga do funcionário. Então, achar o equilíbrio aí é importante. Exatamente. Se colocar muito também encarece a obra, né? Também. Bom, tem uma pergunta aqui do Vando, ele é do Guia de Fornecedores da Indústria da Construção, aí, um amigo, parceiro, em vários Sinduscons aí. Ele pergunta assim: boa tarde, até quantos andares é possível fazer obra com parede de concreto de forma segura? Acho que o Eu Maurício acho que pode... essa aí é para vocês, né? Eu acho que o Maurício pode... Na verdade, não tem limite, né? O elemento que garante a segurança numa obra de 3 pavimentos, ele pode ser o mesmo uma de 30, que seria o uso do mano portátil. Obviamente, quanto maior fica o empreendimento em altura, já é inerente o uso de uma grua, não só para movimentação de forma, mas para outros elementos. Então, não teria uma limitante enquanto a isso. Obviamente, quanto sobe mais o prédio, tem que se estudar a incidência de vento, para alguns transportes, até mesmo pela operação da grua, mas, na teoria, o equipamento é o mesmo. Os equipamentos da Força, a gente trabalha com fator 4 de segurança, então o andaime trepante que faz uma obra aqui no Brasil é o mesmo que faz uma obra lá na Flórida, por exemplo, que enfrenta furacão. Então, assim, os nossos elementos são realmente bastante sobredimensionados, porque a empresa, como atua em diversos países, a gente tem muita atuação na região do Caribe, onde tem uma incidência de ventos muito grande, então nossos equipamentos estão aptos a isso. Óbvio, o dia que aparecer uma obra 60, 70 andares, a gente vai ter que verificar, fazer conta, ver se os elementos estão de acordo. Porém, do que a gente já fez até hoje, até 40 pavimentos, sem problema nenhum.
Hoje a gente tem feito aqui até 13 pavimentos monoportátil, né, na mão, né? Temos torres também, mas temos hoje fazendo 13. Hoje, em Belo Horizonte mesmo, onde eu estou, hoje nós estamos fazendo 13 pavimentos aqui, monoportátil. Bom, excelente. Acredito que essa foi a nossa última pergunta, então já vou encerrando. Quero agradecer muito a disponibilidade do Alexandre, pelo seu tempo, pelo conhecimento que você compartilhou com a gente. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí, que vai trazer uma conscientização sobre essa cultura, sobre como fazer, ter essa mentalidade de segurança, de ter um planejamento. Bom, chegou mais uma pergunta aqui. Alexandre, só aproveitando aqui antes do Bruno fazer a última pergunta, você falou que vocês incomodam a gente de maneira alguma. Para nós, as intervenções de vocês são para crescer, para o bem do sistema, para o bem dos operários, para o bem do nosso negócio. Então, sempre que tiver novas ideias, novas situações, por favor, com o maior prazer, gostamos de ser incomodados. Você imagina aí, né, que eu falei, tem 500 pessoas aí olhando para isso o tempo inteiro, né? Então, por isso que vocês recebem mensagem direta. Direto não, né? De vez em quando, né? Hoje a gente já acertou mais alguns detalhes, né? Hoje a gente tem poucos os entraves ainda, né? Pouca coisa que a gente ainda pode encontrar de melhoria, né? Mas, assim, a melhoria sempre passa pelos processos, né? A gente tenta enxergar uma condição que facilite mais o trabalho da turma, né? O próprio, né, você colocar IPI em cima de um funcionário você usar qualquer coisa, né? O cara ele tem o corpo livre para ele trabalhar, é muito melhor do que você encher ele de equipamento, né? Sim. Exatamente. E essa última pergunta está muito relacionada a isso. Um ex-colaborador da Força aqui, o Antônio, hoje ele é empreiteiro de parede de concreto, e ele acompanhou toda a evolução do processo e da segurança, de fato, acho que está há 10 anos nisso, e sem dúvida hoje está muito mais seguro. Porém, sinto que há muita resistência da equipe de campo. Você consegue colocar esse conceito, né, na cabeça da equipe? Porque muitos técnicos de segurança relatam muita dificuldade. Eu acho que a pergunta aqui fala justamente sobre conscientização, né? Como é que a gente coloca na cabeça das pessoas, gente? A melhor maneira da gente colocar na cabeça da turma de campo, de obra, é sendo exemplo, né? E aí, quando eu falo sendo exemplo, o engenheiro da obra tem que ser exemplo, o diretor da empresa tem que ser exemplo, o encarregado tem que ser exemplo, né? E quando eu digo ser exemplo, é fazer da maneira correta e exigir da maneira correta. A melhor forma da gente conseguir conscientizar essas pessoas, além daquele treinamento que eu falei lá atrás, é a liderança da empresa ser e exigir que seja. Essa é a melhor maneira. A gente fala assim, nós temos um gerente de obra aqui, quando ele vai para o Espírito Santo, a gente fala com ele assim, Zé Carlos, quando você chegar no aeroporto, você liga para o engenheiro e fala assim, prepara o meu cinto de segurança, o meu protetor auricular, o meu capacete, o meu óculos, que eu quero subir na forma, né? Quando ele faz esse movimento, ele está dizendo para a obra, e está dizendo para os empregados, olha, para estar aqui tem que ser desse jeito, com segurança. Então, se a gente tem uma pirâmide de Bresley, que eu acho que chama, se eu não me engano, ela fala muito que é igual filho, tá, gente? Como é que o filho, se você fala com o filho uma coisa e faz outra, o filho vai seguir seu exemplo. Ele vê o pai, o que o pai faz e aquilo é um ensino do filho, né? Então, o ambiente de trabalho é a mesma coisa. Se você dá um bom exemplo, você vai conseguir ter engajamento da turma de campo aí. E isso aí eu garanto para vocês, por experiência nossa aqui, que a gente tem vivido aí nos últimos tempos, que a melhor maneira da gente ter operários mais preocupados com a própria vida deles, né?
é a gente sendo exemplo e exigindo deles que eles sejam igual a nós. E aí eu estou falando, é a turma que tem possibilidade de mando, né? Principalmente uma figura, encarregado. Encarregado, se o encarregado for um cara que tem essa cultura de segurança na cabeça dele, você vai ter gente muito mais engajada lá. Verdade. Bom, agora então, agradecendo aí, muito obrigado, Alexandre, pela disponibilidade, por compartilhar conosco. Muito obrigado, Maurício. Não sei se você quer dizer algumas palavras finais aí, Alexandre. Não, para mim está ótimo. Só agradecer realmente o Alexandre aí por compartilhar um pouco do seu conhecimento, do dia a dia, né? A gente também é presente nas obras, mas uma coisa que também acontece, enquanto o técnico da força está na obra, a gente vê que os procedimentos são, de certa maneira, cumpridos com mais exatidão. O desafio é a hora que todo mundo vai embora e tem que tocar o dia a dia, isso aí que o Alexandre falou, então só parabenizar ele aí pelos comentários, a MRV por todo esse trabalho e agradecer, é isso aí. E agradecer a todos que estão aí escutando esse bate-papo até agora aqui conosco. Fica aí, né? Quem tiver interesse, a gente está aberto também, Maurício, Bruno, pode combinar aí com vocês, com a gente aqui, a gente faz uma visita no canteiro de obra, quem tiver em São Paulo, a gente está... São Paulo, a MRV está com 40% das operações dela, está no estado de São Paulo, que não falta é obra, né? Uhum. E é isso, gente. É um desafio de todo dia, né? Nós temos os nossos problemas, né? Que a gente trata do dia a dia aí, das atividades mesmo, mas a gente sempre tem buscado aí esse engajamento e esse ambiente de trabalho seguro aí, cada vez mais. E o convite para todo mundo é esse, né? Excelente. Olha. Bom, muito obrigado a todos vocês aí que participaram, que assistiram, que enviaram perguntas. Vamos seguir aqui com os nossos webinários e vamos informando a todos vocês. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Um abraço, pessoal. gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.